Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Darkenbook. Nesse vídeo eu vou falar sobre os buffs e os debuffs das cartas dos Axes. Eu vou usar o Axe Tech, que já tem a lista de todos os efeitos e ele segue uma ordem alfabética. Começando pela bolha. A bolha ataque simples ou em área dá um bônus de dano igual a 2% da vida atual do alvo por stack. Ela pode ter até 3 stacks. No caso funciona com 2, porque 3 ela vira a bomba de bolha. A bomba de bolha no o próximo ataque que esse Axe fizer vai dar 20 de dano bônus em todos os alvos. Isso conta para invocações também, assim como os Axes. A bolha tem em duas cartas dos Axes a Bubble Maker, que pode colocar em qualquer aliado das duas bolhas, e a Gil, que a equipe toda ganha uma bolha. O próximo efeito é o Cleanser. Cada stack de Cleanser limpa um debuff aplicado no alvo. E isso conta, se não me engano, até 5 stacks. Por exemplo, se fosse veneno, que daria 5 stacks ou mais, ele negaria até 5. No caso, o Cleanser você encontra no Mint, no Rosebud e no Slug. Nesse caso aqui ela aplica 2. Ela limpa 2 vezes e aplica 2 vezes o Cleanser. Damage Boost. Os ataques desse alvo ganham 1 de dano a mais por stack. Ou seja, se uma carta dá 50 de dano, com um Damage Boost ela dá 51. Serve para ataque em área, ataque simples ou multi-hit. Aqui tem cartas de pelo menos 3 classes aqui que dão um damage boost. O de Aqua, uma de Reptil e uma de Bug. O Clan Shell dá 4 damage boost se causa uma perda de HP, então tem que tomar cuidado com o escudo quando jogar essa carta. O Fraisage aplica 4 vezes o efeito. A cura, no caso aqui, 20. No caso, total a cura 80. E aplica 4 damage boost. O Pup dá 2 damage boost no aliado que ele joga o escudo. Pode ser nele também. Mas isso só funciona quando ele for atacado. Quando ele é atacado, ele ganha 2 damage boost. A esponja dá 5 de damage boost se o escudo for quebrado. Já é um pouco diferente da de cá. E o Tiny Foil ganha 4 damage boost, cura 35 e dá banish na carta. O próximo é a pena. Quando o Axe faz um ataque que não é multi-hit, ele consome todas as penas e dá um bônus de dano igual a 3 por cada stack que você tem de pena. E cura 1. Você pode acumular até 10. E no caso você daria 30 de dano bônus e curaria 10 de vida se tivesse o máximo de stack. Tem duas cartas que dão penas. Tem a Feather Fan, que dá 4 hits aleatórios e dá uma pena para sua equipe por cada inimigo que for atingido. Isso pode contar Summoner também. E o Inghorn, que dá 2 hits e dá 2 penas pro Axe que jogou. O próximo é Fúria, mas para falar de Fúria primeiro tem que falar de Rage, ou raiva aqui. Ataque simples ou ataques em área dão 2 de dano bônus por cada stack que você tem, mas essa unidade também sofre 1 de dano extra por ataques diretos. Quando junta 10 stacks de Fúria, perdão, de Rage, quando junta 10 stacks de Rage, entra no modo Fúria. No modo de Fúria você ganha uma energia a mais e aquele Axe dá 75% de dano extra até o final do turno. Tem uma carta que se beneficia bastante disso, mas é muito situacional, que é o Imp. Ela custa 0 no modo de Fúria. Eu acho situacional porque você já tem 4 energias no
no modo de fúria e às vezes você não vai ter todas as cartas para jogar, ou todas as cartas não causam dano. Então às vezes pode ser um desperdício de energia extra. Ou você pode usar também o modo fúria, as 4 energias para fazer outras jogadas que não são necessariamente do Axe que está em fúria. Healing Boost. Um dos efeitos de maior valor para os times de cura e defesa atualmente no meta. O Healing Boost aumenta os efeitos de cartas de cura em 1 por stack. Ou seja, uma carta de cura que cura 50 vai começar a curar 51. A carta de cura que dá esse efeito é o Cucumber Slice. Ele aplica 3 Healing Boost para toda a equipe e cura 45 também. É um efeito muito forte a longo prazo. Principalmente se você tem 2 axes que usam ela e ficam estacando o tempo todo. Para um time que vai levar para Blood Moon, por um axe final de cura, isso faz muita diferença. O próximo buff é o Leaf, é a folha, recupera 4 de HP no final do seu turno, você pode acumular até 5 e você consegue ela através do Clover, tratando-se de cartas. Tem outra carta que se beneficia, que é a Leaf, e ela consome as folhas para... Deixa eu aparecer aqui, pronto. Ela consome folhas para causar dano bônus. E se você tiver pelo menos 3 folhas, isso dá 50 de dano. E ela vai dar 3 hits, então ela é praticamente não, é 150 de dano com 1 de energia. Então isso aqui é muito forte. Meditar. Por 2 turnos, o Axe medita. Se for atacado, ele ganha 3 de rage, se não, limpa um debuff e ganha uma energia quando o efeito terminar. Só tem uma carta que tem esse efeito, que é o Zen. E ainda tem o inicial, ou seja, só se for a primeira carta jogada no turno. Eu não gosto dessa carta porque eu não sei se é bug ou se o texto está errado. Mas o Axe não medita por 2 turnos, tipo, o seu turno e o turno do oponente. Ele passa 4 turnos lá meditando, então você perde as cartas desse Axe e ele ainda fica lá parado. Eu não acho uma carta muito boa. Você pode usar pela cura, ou então usar no Axe da frente, que sabe que ele vai ser acordado só para pegar o Rage. Mas usar ela no intuito de ter energia extra para jogar, eu não vejo como vantagem não. Ao menos não encontrei nenhuma utilidade para ela no momento. Shield Boost ainda não vi nenhuma carta que tenha isso. Pode ser que tenha futuramente. Nesse balanceamento pode mudar uma coisa e inserir. E Stealth, que é traduzido para furtividade. Bem, o efeito de Stealth tem 2 cartas. Uma que é sua, né? Que você ganha o Stealth por 2 turnos e não pode ser atingido. A não ser que ele seja o único Axe com Stealth vivo. Por exemplo, você joga o Stealth no Axe da frente. O Axe da frente com essa carta, o inimigo vai bater no próximo. E tem a Navaga, que se inicial aplica Stealth. Ele aqui, no caso, ele joga no primeiro Axe, por exemplo, e os Axes seguintes vão bater, ou melhor, as próximas cartas dele, pode ser esse Axe ou outro, vão bater no próximo alvo. Se joga no primeiro, os Axes batem no segundo. Vou entrar nos debuffs agora. Sangramento. O alvo perde 15 de HP toda vez que joga uma carta. Então, o seu Axe da frente tomou sangramento. Cada vez que você jogar uma carta dele, você vai perder 15 de HP nele. Mas se você jogar outra carta de outro Axe nele, você não perde HP. Tem muitas cartas que aplicam sangramento. Essa tem dano puro, que ignora escudo, ela bate direto na vida. Causa sangramento por 4 turnos. Acredito que todas as cartas dão um sangramento por 4 turnos.
Exceto essa aqui, Risk Beast, ou minto, Risk Bud, que ele causa sangramento para ele mesmo por 2 turnos. Tem cartas de escudo, né? Cartas de defesa que vão causar sangramento, tem cartas de ataque. Tem Nyan Cat que vai se beneficiar, ela vai dar 15 de dano bônus contra alvos que estão sangrando. Essa aqui dá veneno e sangramento para um inimigo aleatório. Mas basicamente o princípio é o mesmo. Ou ele ataca e causa sangramento, ele se defende, quando for atacado ele causa sangramento. Próximo debuff, Deathmark, ou Marca da Morte. Quando o oponente joga uma carta de ataque, o alvo recebe 15 de dano por cada energia gasta. Não é por ataque, porque senão a carta de multi-hit ficaria muito forte. Então, tem 2 cartas que aplicam Deathmark. A Wax Keys e o Cotário de Olho. Aqui no caso, o Risk Beast ele aplica Deathmark para ele mesmo, se for inicial. Então vou ficar só nessas 2 de cá. O Axe Keys foca qualquer alvo. E se o Axe que tiver essa carta estiver abaixo de 50% do HP, ele joga o Deathmark. E o Kotaro acerta um alvo aleatoriamente. Próximo debuff, o Disarmed. O alvo não pode usar habilidades de ataque. Essa carta aqui, o Kestrel. O efeito parecido para o Sirius, mas ele aplica nele mesmo. Então, focar só nessa daqui. Todas as cartas de ataque do Axe com esse efeito não podem ser jogadas. Não confundir com cartas de skill que às vezes podem ser lançadas no inimigo. Ou as cartas de defesa dele, que ele também pode jogar nele mesmo ou nos Axe dele. Próximo debuff, Doubt. Ou Dúvida. Traduz como dúvida. Dúvida. O alvo ganha 50% menos HP oriundo de cura. Então aqueles times de cura que seguram bastante o jogo para Blood Moon, esse efeito é bom contra eles. Você encontra no Scarab, que ele escolhe o alvo no Trifeder, que ataca dos inimigos e aplica por 2 turnos, cai por 4. Então tem que ver a situação, se aplica melhor ao seu time. Geralmente o pessoal usa mais o Scarab mesmo, porque os times geralmente tem um Axe só que é focado em ficar se curando, e a Trifed é mais usada em decks de multi-hit, ataque em área. Então tem que ver qual se aplica melhor no seu caso. Próximo debuff, Fear, o medo. Quando essa unidade usar uma carta de ataque, no caso a unidade atingida, embaralha uma carta de confuso na pilha de saque dele. Então tem essas cartas aqui que causam o Fear. Tem cartas de ataque e defesa, Casque Balão, Caterpillars, Kit Bunny, todas por 4 turnos. Risk Fish, a exemplo de todas aquelas outras, ela causa para ele mesmo, então não faz diferença aqui. Todas ficam por 4 turnos, exceto a Sandália, que causa por 2. A Sandália ela causa um bônus de dano se o alvo já tiver Fear. Então é mais parte de um combo, pode ser interessante ser usado, mas acho que se aplica em situações muito específicas. O Hatsune e o Graveon tem o mesmo efeito aqui, são iguais até na quantidade de escudo. E quando o seu aliado for atacado, aplica Fear ao alvo. A carta que embaralha é essa aqui, a Confused. É uma carta que não pode ser jogada e ela some do baralho, fica poluindo a mão do oponente e acaba atrapalhando ele de comprar as cartas. É frágil, a unidade ganha 20% menos escudos vindo de habilidade. É bom contra times que levantam muito escudo. Geralmente times de cura também são times de escudo. E então você pode ter uma certa vantagem porque fica por 4 turnos. Tem o Dual Blade, o Gero e o Pogona. Então, todas as cartas de ataque. Hellblock,
O alvo não pode receber cura, não pode ganhar HP, não pode ser curado. Tem duas cartas que tem esse efeito, uma é Hungry Bird, perdão, duas cartas, tem uma carta que tem esse efeito que é Hungry Bird, o outro efeito tá numa runa de Mech, Last Stand, mas fica para outro dia. Rex tem o mesmo efeito da Fear, a diferença é que ao invés de ser em cartas de ataque, são em cartas que não são de ataque, mas faz a mesma coisa. A única carta que tem efeito de Rex no jogo até então é a Grass Snake. O próximo debuff é o Veneno. O alvo perde 3 de HP por cada stack no início do turno. E conforme os turnos vão passando, ele vai perdendo um stack. Pode ter no máximo 30, então isso dá 90 de dano, que é muita coisa. Tem muitas cartas que tem veneno. Garish Worm, por causa do custo elevado, acho que não é uma boa carta. Mesmo tendo essa passiva dela aqui, que aplica 2 veneno por cada carta de ataque jogada no turno, não acho vantajoso. Gila é uma carta muito situacional, porque ela ataca todos os inimigos, um ataque em área, e dá 2 de dano bônus por cada stack de veneno. Talvez no time com muito veneno isso aqui possa ser mais aproveitado. Green Thorns aplica 2 venenos 5 vezes para alvos aleatórios e recupera 20 de HP no Axe que lançou ela. Rosa, ela dá 2 de veneno, só tá aqui porque ela joga 2 debuffs ao mesmo tempo. Ela joga os 2 Poison e depois o Sleep. Side Barb, 2 venenos, sangramento, já tinha mostrado antes. Deixa eu pular isso aqui. Small Frill, 3 veneno para todos os inimigos, recupera 30 de HP. Yankee ataca todos os inimigos também e dá 2 de veneno. A Silence Whisper é uma carta que é de cura, ela não é uma carta de veneno, mas ela transforma o veneno em cura. Por exemplo, se você tivesse 15 stacks de veneno, ao invés de tomar 45 de dano, ela vai curar 15. Ao invés de dar dano, ela cura HP. E ela fica por 6 turnos, então é uma carta ótima contra times de veneno. Então, o próximo debuff é o Sleep. O alvo dorme e não pode usar habilidades, mas se ele for atacado, retira o debuff. Tem duas cartas que tem o Double Talk, que se for a carta inicial aplica o Sleep por 2 turnos, e o Rosa que aplica veneno e Sleep, mais uma carta de banish. Tem o Coco que retira o Sleep e dá um bônus de dano pro alvo que recebeu o efeito. E é muito bom se você coloca um chama específico nela, que você pode jogar em um alvo diferente. A rosa ela é aleatória, então pode ser que seja muito bom. Geralmente sempre pega no alvo de trás ou no alvo do meio, raramente pega no alvo da frente. Próximo debuff, Stunned ou Atordoado. O alvo não pode usar habilidades, mas diferente do Sleep, esse aqui não sai se ele for atacado. Só tem na carta Tiny Turtle, que só aplica se for inicial e também aplica o stun de volta pro alvo. Então, geralmente os times que usam stun, eles usam mais de um Axe que tem essa carta, ou então ele tem algum efeito de cleanser no time, ele aplica de volta no Axe dele e não recebe o stun. Próximo debuff, vulnerável. O alvo recebe 20 a mais de dano de ataque. Então, para times agressivos é um efeito muito bom, tendo essas duas cartas. Essa carta do Bud e na carta da besta. Esse aqui ela é uma carta que já vem na sua mão no início da batalha. Então, geralmente funciona muito bem para times de ataque em área. E essa de cá, mesmo que não seja um time de ataque em área, mas ter mais de uma no time
funciona. Uma funciona, mas duas fica muito melhor para um time agressivo. Próximo efeito é Weak ou Fraqueza. O alvo dá 20% a menos de dano. Então é uma carta defensiva. É um efeito defensivo aqui. Tem cartas de ataque. Tem cartas de defesa. Quando o alvo é atacado, aplica o Weak. Geralmente por 4 turnos. Tem cartas que se beneficiam de Weak. Aquele efeito parecido com Fear, que caso já tivesse Fear, dava um dano de bônus. Aqui tem o Peacemaker. Caso tiver o Weak, aplica 15 de dano bônus. Tem essas duas cartas do Bird. Tem o Hanshu, que é uma carta que bate em área e aplica Weak para todos os inimigos. É uma carta boa, mas o custo 2 às vezes complica. Por último, o efeito neutro, ou Taunt. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo se é um buff, se é um debuff. Bem, aqui mesmo já disse que é neutro porque ele pode ser aplicado tanto no inimigo quanto em você mesmo. Aqui tem o Ent, o Cactus que você aplica em você mesmo, o Cateio, o Egg Bomb. E o Poké acerta um alvo aleatório e aplica taunt por 2 turnos, então geralmente é a carta que você jogada primeiro, assim como o Shrimp, mas o Shrimp tem um efeito de inicial. E ele aplica tanto o taunt no alvo que você escolheu para bater, quanto aplica em você de volta. Então tem que ser usada com sabedoria. Tem uma outra carta que causa taunt, mas que não tá aqui, que é o Blackmail. Porque ele joga uma carta de maldição que faz com que seja focado no último alvo, se o inimigo jogar. Bem, eu espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco sobre os buffs e os debuffs. E também posso te ajudar a escolher as cartas para os seus axes. Dúvidas, sugestões ou qualquer coisa, você pode deixar um comentário no vídeo ou me mandar uma mensagem no Discord que eu vou deixar na descrição. Outras dúvidas também vou deixar o Discord do grupo oficial brasileiro do Axie, e lá vai ter os moderadores para te ajudar. No mais, eu te desejo sorte. Muito obrigado por ter assistido.